Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Saúde Mental na Igreja. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje vamos começar a falar sobre o tratamento da depressão, os tipos, algumas técnicas também que vocês podem estar utilizando para se beneficiarem como uma ajuda, como um complemento ao tratamento. A gente baseia o tratamento da depressão em 4 dimensões. A dimensão biológica, psicológica, social e estilo de vida. A dimensão biológica está relacionada com os neurônios. Então, é onde a gente vai utilizar os medicamentos, os antidepressivos, estabilizadores do humor. Também podemos utilizar os suplementos e a neuromodulação, que é a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana. Do ponto de vista psicológico, a gente vai atuar nos pensamentos, nas sensações, nas ações e reações do nosso corpo. Em relação à dimensão social, a gente usa o senso de pertencimento. E no estilo de vida, é a alimentação, o sono, atividade física e uso de algumas substâncias que podem piorar, levar à depressão ou deixar com que a pessoa não consiga uma melhora muito eficaz. Nós temos 3 fases do tratamento. A primeira fase é a fase da melhora, do alívio, é onde a gente começa o tratamento e procura o alívio dos sintomas. Numa segunda fase, mais adiante, é onde a pessoa entra em remissão, ou seja, onde esses sintomas eles desaparecem, que é o objetivo do tratamento, deixar a pessoa sem sintoma. E uma terceira fase, que é a fase de manutenção, ou da prevenção de recaída. Os medicamentos. Muitas vezes esses medicamentos eles são a primeira opção de tratamento, principalmente em casos de depressões moderadas a graves, ou se a pessoa tem pensamentos suicídios, ou sintomas psicóticos, que a gente chama de delírios, alucinações. Cerca de 65 a 85% das pessoas recebem algum dos antidepressivos. E elas acabam melhorando com esses medicamentos em comparação com aqueles que tomam placebo, que é uma pílula que não tem medicação, onde menos pessoas melhoram. Porém, a medicação que funciona para um conhecido pode não aliviar os seus sintomas. Então, você pode precisar experimentar alguns medicamentos para encontrar o que funciona melhor para você. Nem sempre a gente consegue, numa primeira escolha de medicamento, fazer com que esse tratamento dê certo. Então, também tem que ver a questão dos efeitos colaterais. Tem pessoas que têm mais, outras menos efeitos colaterais. E, em alguns casos, o médico também pode prescrever uma combinação de antidepressivos. Ou o antidepressivo junto com alguma outra medicação, como, por exemplo, a tratar a ansiedade, ou um estabilizador do humor, ou um suplemento. E muitas vezes essa combinação ela pode ser bem mais eficaz do que uma das opções isoladas. Então, após o início do uso da medicação, normalmente a pessoa nota uma melhora do humor após 2, 3, 4 semanas, mas pode levar até 8 semanas para notar essa mudança. E esse tempo é o tempo que é necessário para que os medicamentos eles mudem as conexões entre os neurônios e os processos cerebrais. Muito importante utilizar a medicação pelo tempo que for prescrita para poder obter a resposta completa e evitar a recaída. Muitas pessoas, a gente prescreve a medicação e elas usam 2 meses, 3 meses e param,
porque acham que já estão bem e não dão aquele tempo para a medicação possa mudar essas conexões cerebrais, esses processos cerebrais dos neurônios por um tempo efetivo. E isso faz com que a recaída venha rapidamente. Se o antidepressivo não é eficaz, muitas vezes é devido a uma dose inadequada. Às vezes a pessoa vem também, a gente passa sempre uma dose mínima efetiva, mas toda medicação tem uma dose mínima e uma dose máxima. Às vezes a pessoa está tomando dose mínima por um tempo e acha que não tem jeito, que tem que trocar a medicação, mas não é assim que funciona. Às vezes a gente precisa aumentar a dose. Por exemplo, vamos pegar um medicamento muito utilizado, que muitas pessoas usam, a fluoxetina. Normalmente é prescrito apenas um comprimido. Para muitos é eficaz um comprimido, mas a fluoxetina ela pode ser utilizada de 20 até 80 miligramas, ou seja, de 1 a 4 comprimidos. Então, às vezes é preciso aumentar a dose para termos um benefício, para termos a melhora dos sintomas, o alívio desses sintomas e com que esses sintomas desapareçam. Então, não é simplesmente chegar e trocar a medicação. A gente tem que usar a medicação pelo tempo efetivo e numa dose efetiva. Claro que muitas vezes tem os efeitos colaterais que a gente não consegue aumentar mais a dose. Às vezes não chega na dose máxima e você tem que parar por causa dos efeitos colaterais e daí provavelmente vai ter que trocar a medicação ou associar uma outra medicação de uma classe terapêutica diferente, né? Então, para evitar a recaída é muito importante continuar tomando a medicação mesmo depois de se sentir melhor. Num primeiro episódio, a gente preconiza que o paciente use por 1 ano a medicação, no mínimo depois da remissão dos sintomas. Ou seja, o paciente começa o tratamento com a medicação e depois de 1 a 2 meses ela fica bem, fica sem sintomas. Então, a partir daí, a gente conta 1 ano para retirar essa medicação. Se for um segundo episódio, a gente deixa por 2 anos. E se a pessoa estiver num terceiro episódio depressivo, a indicação é que permaneça utilizando continuamente um antidepressivo, porque a chance de recaída é extremamente alta, mais de 90%. E quais são as classes de medicamentos? As principais classes utilizadas no tratamento são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, onde entra a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Porém, eles têm alguns efeitos colaterais e eles podem ser bem desconfortáveis. E os mais conhecidos e o que é bastante pessoas trazem, né? Isso para nós é a questão dos efeitos colaterais sexuais. E não é só no homem, mas nas mulheres também, né? Eles acham que as drogas, e acontece mesmo, diminui o desejo ou acabam dificultando o orgasmo. Então é bem complicada essa questão. E também tem outros efeitos, como náuseas, dor de cabeça, alteração intestinal, e pode causar insônia, por isso que a gente prefere o uso pela manhã. Alguns a gente até pode usar mais à tardinha, à noite, que pode dar um pouco de sono. Também nós temos os antidepressivos tricíclicos, onde entra a amitriptilina, imipramina, nortriptilina. Os inibidores da monoaminoxidase, esses a gente quase não usa porque ele tem muita interação com alimentos, inclusive. Os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que seria a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. E daí tem alguns outros que não têm um grupo definido, seria a mirtazapina, a vortioxetina, a bupropiona, e os estabilizadores do humor, que seria o lítio, o ácido valproico, a carbamazepina, mas principalmente o lítio. E sempre lembrar que no transtorno bipolar deve ser utilizado o lítio. Meus irmãos, isso seria o vídeo onde nós começamos a falar sobre tratamento. Nos próximos vídeos vamos ver outros tipos de tratamento.
Até mais, que Deus abençoe a todos.